É a Missão Cristã Vivos com você desde 2001. Já são aí mais de 11 anos louvando o nosso Senhor e Salvador, falando para o povo através da internet, através dos cultos nas residências, também através da FM, que é preciso um compromisso com Cristo Jesus. Acima de tudo, um compromisso com Cristo Jesus. Precisamos buscar isto com intensidade, irmãos, buscar isto com vontade, buscar isto com alegria, porque quando nós buscamos essas verdades para a nossa vida, o Senhor vem e move de uma forma especial, tá? De uma forma especial na nossa existência, na nossa vida. Hoje, em nossa conversa, nas tardes, eu quero responder uma irmã, não vou citar o nome dessa irmã, é lá do Mato Grosso. Primeiro ela faz a seguinte pergunta: Elisa Oliveira, um casal que está ficando, se relacionando, um casal já de 40, 41 anos, estamos num relacionamento que não visa o casamento, temos relações íntimas, estamos em pecado? É preciso abandonar essas práticas para que haja um verdadeiro compromisso com Deus? Eu preciso deixar essa satisfação, deixar esse prazer, deixar esse relacionamento, romper com esse relacionamento para que Deus venha me abençoar, para que Deus venha mudar a minha sorte, para que Deus venha entrar dentro do meu coração e fazer morada na minha vida? O que é preciso fazer? Irmãos, a respeito de relacionamento íntimos, a palavra de Deus é extremamente clara com relação a isso. Nós sabemos que Deus não condena o sexo. Deus não condena as relações íntimas. Na verdade, o Senhor deixou essa possibilidade para que os casais possam satisfazer-se. É muito bom, é ótimo. Mas nós precisamos observar um ensinamento do Eterno. É válido quando dentro do casamento. Quando as pessoas que estão envolvidas no relacionamento já estão devidamente casadas, já ouviram do Senhor a confirmação para o relacionamento, chegaram ao ponto do noivado, foram diante do altar, receberam a bênção de Deus, são casadas, vivem segundo a vontade do Senhor. Para estas pessoas, a relação íntima é bênção de Deus na vida das pessoas. No entanto, é preciso observar também, irmãos, que as coisas precisam ser da forma que Deus criou. Mesmo no meio evangélico, mesmo no meio cristão, há algumas correntes, alguns pastores, alguns líderes, alguns sacerdotes que defendem as relações anal, oral, enfim, essas coisas todas. Mas eu quero afirmar para você que esse tipo de relacionamento tem como base as impurezas que dominam a mente humana. O servo de Deus foi criado para que o seu relacionamento seja perfeito em todos os aspectos. Ou seja, um órgão para o outro órgão. O Senhor já fez tudo da forma correta. O órgão masculino para o órgão feminino. E não vamos entrar em detalhes devido ao horário. Mas o órgão masculino para o órgão feminino. Assim é que funciona. Foi desta forma que Deus imaginou, foi desta forma que Deus projetou e foi desta forma que Deus fez que o projeto viesse à existência quando criou o ser humano. E nós não podemos inventar histórias. Vez ou outra me questionam, até citam artigos, mostram artigos de alguns hereges que defendem esse tipo de relacionamento. Amados, é pecado. Não é possível, irmãos. Não é possível você conciliar a verdade de Deus, principalmente a relação chamada anal. A Bíblia é clara a respeito da prática da sodomia. A prática da sodomia é condenada por Deus. O texto que fala a respeito das relações íntimas, das relações anal, está em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 8. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo,
tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. O que nos importa aqui é a palavra sodomitas. Sodomitas. Quando você vai para o dicionário, pode ser o Aurélio, você vai descobrir que sodomia significa conjunção sexual anal entre homem e mulher ou entre homossexuais masculinos. Então, toda forma de sodomia, que é a relação sexual anal, ela é condenada por Deus. Nós enxergamos à luz da Bíblia que o Senhor criou o casal, mas para que o casal desenvolvesse as coisas da forma que Ele quer. Amém? Então, nada dessas inserções no relacionamento. Ah, Elias Oliveira, mas minha esposa gosta, meu esposo gosta, eu quero satisfazê-lo, eu quero satisfazê-la. Nada disso, irmãos. Porque nós somos chamados para satisfazer quem? Satisfazer a Deus. Nós somos chamados para satisfazermos ao Senhor. Este sim é o que é importante. Este é o importante. Isto é o que nos interessa. Amém? Isto é o que nos interessa. Fazer a vontade de Deus com todas as nossas forças. Mas, deixe-me ler um texto aqui para vocês, para nós continuarmos a falar sobre o tema. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Até o 21, você vai ler a respeito das obras da carne. Nos diz a palavra: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, e vai por aí. Há outros pecados, mas o que nos importa são essas três citações: a imoralidade, a impureza e as ações indecentes. Os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Ainda 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Irmãos, esses são ensinamentos do Senhor para a nossa vida. O Senhor nos ensina como devemos usar o nosso corpo. Nós sabemos que o corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus é enfática, ela afirma de forma clara, de forma forte, a respeito das práticas impuras. Todas as práticas impuras são condenadas de forma clara pelo Todo-Poderoso. E nós não podemos permitir que esse tipo de prática faça parte da nossa vida, Não podemos, irmãos. A relação íntima é gostosa, sim, mas ela está separada por Deus, para a satisfação daqueles que estão casados, daqueles que vivem um casamento abençoado por Deus. E vale ressaltar, irmãos, casar para satisfazer esse lado também não serve. Tem muitas pessoas que casam apenas visando o sexo, visando a vida sexual. Casam-se, se dão muito mal. Por que se dão mal? Porque descobrem que o casamento sem a bênção de Deus não funciona. O casamento sem o sim de Deus não funciona. Até entre ímpios pode funcionar, mas dentro do reino dos céus é preciso que haja o consentimento do Senhor. É preciso que haja o sim de Deus. E se você quer ter uma vida íntima, ativa, é preciso que você coloque o teu joelho no chão,
que você clame a Deus para que Ele te envie alguém, para que Ele abra as portas para que você possa conhecer, talvez a tua cara metade, como dizem por aí, conhecer a outra metade da laranja. Irmãos, é com muita oração, amados. Tudo quanto façamos, é preciso consultarmos a Deus, é preciso conhecermos a vontade do Eterno, é preciso estarmos atentos e não podemos de forma alguma dar lugar a Satanás no nosso coração. Não podemos dar lugar ao diabo, não podemos permitir que o diabo use a nossa vida, que o diabo se manifeste através das nossas ações, que nós sejamos maldição sobre a face da terra. O Senhor deseja que sejamos instrumento de bênçãos para abençoarmos o próximo. E vale ressaltar, irmãos, que as pessoas que vivem na fornicação é a relação íntima entre solteiros. As pessoas que vivem na fornicação estão debaixo da maldição de Deus, estão debaixo da maldição do Senhor, porque estão vivendo no pecado e, consequentemente, estão afastados de Deus. Aqueles que vivem no pecado estão afastados do Senhor. Não importa qual seja o pecado, nem qual a justificativa que você tenha para pecar. É possível que nesses últimos tempos gospel, tempos nos quais o capeta hoje tornou-se gospel também, nós temos visto que algumas pessoas procuram justificar ações pecaminosas. Evidentemente que isso é uma influência do diabo na vida dessas pessoas. Mas nós sabemos à luz da Bíblia que não há justificação para a prática do pecado. Na verdade, o Senhor nos diz que devemos resistir o pecado até a morte. Lembra do texto bíblico? Esta é a recomendação do Senhor: resistir o pecado, se possível, até o sangue. Ou seja, é melhor morrer do que pecar. Mas infelizmente às vezes batemos de frente com o Senhor, abrimos a porta da nossa vida e deixamos que a carne fale mais alto, infelizmente. Mas se isso acontece, há algo chamado arrependimento. Eu preciso buscar do Senhor o perdão pelo meu pecado. E o perdão é fruto de um coração arrependido, de um coração dobrado diante do Senhor, de um coração que descansa em Deus, de um coração que espera no Eterno. Talvez você fale: Elias, eu estou em pecado com meu namorado, com a minha namorada, com meu noivo, com minha noiva. Estou em pecado, nós estamos em fornicação. Ah, Elias Oliveira, mas mesmo em fornicação, nós somos bênçãos na igreja. Nós somos bênção. Nós somos ministros de louvor, nós somos pregadores, nós somos isso, somos aquilo no reino dos céus e Deus tem nos abençoado. Elias Oliveira, é porque nós nos amamos e o Senhor sabe que nós nos amamos. Eu quero falar para você de uma forma clara, sem meias palavras. Você está sendo usado por um espírito chamado de engano. Você está sendo usada por um espírito chamado de engano, que nada mais é do que um demônio com um nome bonitinho. É um demônio, um anjo caído, um anjo das trevas, que inculca na tua cabeça. Ele coloca dentro da tua cabeça que tudo está muito bem, porque você vai, você prega, você canta e até acontece algumas coisas e você conclui que Deus está dando o ok. Deus está dando o ok. Vê, eu oro, as pessoas caem, eu canto, as pessoas choram, eu prego, as pessoas se convertem. É desta forma que o diabo faz. Ele, se possível, enganaria os próprios eleitos. Quanto mais aqueles que estão no pecado. Imagine só como é a situação. Se os eleitos entende-se que são aquelas pessoas que vivem em santidade, em retidão e compromisso com Deus, são alvo de Satanás, imagine você que está vivendo no pecado. O diabo faz a festa. O diabo faz a festa e ainda convida um monte de capetinhas para participarem da festa e você está aí dentro, sendo usado pelo inimigo. Abra teus olhos, entenda isso. Entenda
Deus não compactua com o pecado. Deus não aceita o pecado. O pecado te separa de Deus. Esta é a afirmação bíblica. O pecado te separa de Deus e, consequentemente, te coloca num caminho que não é aquele feito por Cristo. E você está trilhando em direção à perdição eterna. Se você está em fornicação, se você está vivendo uma vida dupla, se você está também em adultério, não deixa de ser também uma forma de estar distanciado do Senhor. É uma prática condenada por Deus. O adultério no tempo de Cristo era condenado com a morte. As pessoas que estavam em adultério eram apedrejadas. Há até uma situação na qual Jesus está falando a uma adúltera da sua situação e essa se arrepende, confessa seu pecado e recebe de Deus o perdão. Essa também deve ser a tua atitude, é confessar o teu pecado, é buscar do Senhor o perdão. E aqueles que confessam o pecado, que buscam de Deus o perdão, abandonam consequentemente o pecado. Pecado confessado é pecado abandonado. Eu não posso pegar o pecado e colocar num local reservado, numa prateleira. E vez ou outra, quando eu sinto saudade, vou lá e pego esse pecado de volta, pratico esse pecado. Não é assim que funciona, meu irmão. Aqueles que se arrependem da prática pecaminosa, estes confessam seus pecados ao Senhor, e aqueles que confessam de fato, estes recebem de Deus o perdão, e o perdão consiste no apagamento definitivo do pecado da tua vida. O Senhor vai lá e apaga em definitivo. O Senhor não coloca em um lugar reservado. O Senhor apaga em definitivo. E todas as vezes que você volta a cometer o pecado, você está recomeçando na prática pecaminosa. Irmãos, é preciso estar atento a isso. Isso se aplica, claro, com relação à fornicação e todas as outras formas de pecados. Acontece da mesma forma. Toda forma de pecado, todo pecado é condenado por Deus e quem os pratica precisa arrepender-se, confessá-los diante do Senhor. Mas Elias Oliveira, segue a pergunta da nossa irmã. Mas Elias Oliveira, como faço para quebrar os chamados ligações de alma, pacto de almas, que na verdade nada mais é do que ligações pecaminosas? O que é que eu faço para quebrar essa ligação pecaminosa? Como é que eu devo agir para quebrar essa ligação pecaminosa? Como devo agir? Como devo agir? Irmã, primeiro passo, você tem que se arrepender, você tem que reconhecer que está no pecado, se arrepender, confessar o pecado. O segundo passo é romper esse relacionamento. Tem que romper. O relacionamento no qual há essa liberdade, a prática da fornicação, é praticamente impossível você trazê-lo de volta para os caminhos do Senhor. Praticamente impossível. Muito difícil. Só se ambos juntos conscientizarem-se desses pecados, confessarem, aí é possível que haja uma mudança, mas se não houver, tem que romper esse relacionamento. Esse desligamento, esse romper das ligações pecaminosas começa por aí. É acabando o relacionamento. O segundo aspecto que você precisa levar em consideração é declarar em nome de Jesus que você está quebrando as cadeias que te uniram àquela pessoa. Que você está quebrando as cadeias que te unem àquela pessoa, confessando o teu pecado, declarando para Satanás que você não mais está nesta prática e que você está rompendo de forma definitiva isto na tua vida. Não é tão difícil quanto parece. Quebrar maldições é simples. É declarar para o mundo espiritual que você está rejeitando toda a ação do espírito imundo que age nesta área. Que age nesta área na sua vida. Muitas vezes é o espírito de pomba-gira,
Existem tantos outros espíritos que agem na vida das pessoas com relação às impurezas sexuais. Há uma série de espíritos. Então você primeiro precisa arrepender-se, confessar teus pecados ao Senhor. Depois que está purificada, depois que você está purificado, aí sim você levanta a tua voz e declara que está rompendo as ligações com as relações erradas. Está rompendo esse pacto que você tinha, esse pacto de sangue, é praticamente um pacto de sangue, não é? Uma só carne, aquela história toda, uma só carne. Então você faz de certa forma um pacto de sangue, que você está rompendo isso, que você está quebrando e que não há de ficar nenhuma consequência na tua vida. Amém? E claro, a partir desse momento, mudar a vida e viver segundo os princípios do Senhor, observando aquilo que Deus quer para a sua vida. Observando aquilo que Deus quer para a tua existência. É difícil, irmãos, viver em santidade? Às vezes é difícil. Mas por que é difícil? Você precisa entender o seguinte: você que está vivendo aí essa situação toda, e talvez você não consegue libertar-se, a dificuldade da santidade está no fato em que as pessoas são parciais. São parciais. Eis aí o grande problema. As pessoas querem servir a Deus, mas continuam na parcialidade. Não se entregam na totalidade. E quando você não faz com Deus um compromisso de totalidade, entregar-se 100% ao Senhor, é difícil demais. É difícil demais resistir à carne, porque de certa forma você alimenta o espírito, mas você não mortifica a carne. A carne continua ali, um pouco ativa, ainda com uma sobrevida. Aí você assiste alguma coisa na televisão, você alimenta a carne, claro, nessa área da sexualidade. Você alimenta a carne. Aí você conversa com alguém, alguém fala alguma coisa para você, você alimenta a carne nesta área da imoralidade, da sensualidade, da lasciva, das impurezas. Então sempre as pessoas estão alimentando, então ela fica ali um tanto quanto mortificada, mas não totalmente anulada. E você vai alimentando aos poucos e chega a um ponto que ela cresce. Ela cresce. E quando ela cresce, ela quer ter vida própria. Aí, meu amado, aí, minha irmã, a situação fica difícil. Então a santidade é exatamente separar-se do pecado. Santificação é separação do pecado. E o Senhor nos chamou para que nós possamos cortar o mal pela raiz. O pecado, quando aparece na nossa mente, claro, o pecado sempre surge primeiro em pensamento, dentro da nossa mente, é o momento de você cortá-lo. Quando você identifica o pensamento, identifica qual a linha de pensamento que está surgindo na tua mente, é o momento de cortá-lo, é o momento de eliminá-lo. Às vezes a mente é um pouco mais forte do que a tua vontade. Nesse caso, você precisa abrir a tua boca e repreender a carne. Irmãos, repreenda a carne. Declare em nome de Jesus que você rejeita esse pensamento, que você não aceita na tua vida, que a tua mente é do Espírito Santo de Deus. Tem que orar em voz alta. Nós temos que aprender também a repreender a carne. E a partir do momento que você age desta forma, é totalmente possível viver em santidade. Vamos seguir sempre uma linha de equilíbrio. Vamos seguir uma linha de equilíbrio e é nessa linha de equilíbrio que nós vamos ter comunhão com o Senhor. Vamos viver a vontade de Deus. Amém? Vamos viver a vontade do Senhor. É preciso entender isso. Amém, amados? Para quem já foi casado ou para quem já teve relações íntimas, há um desejo da carne, há um apelo da carne para essa área. Essa área precisa ser extremamente vigiada na vida, extremamente vigiada. Você precisa levantar de manhã e clamar: Senhor, mortifica os meus desejos, mortifica a minha carne. Ó Senhor Deus, fecha meus olhos para a impureza, fecha meus olhos para o desejo que eu não posso satisfazer. Nós temos que ser sábios, irmãos. Temos que ser sábios. Nós somos pessoas espirituais, lidando com seres espirituais que são extremamente sábios. E os seres espirituais sabem como mexer com a gente.
E nós precisamos já amanhecer o dia, ao levantar, consagrar a nossa vida ao Senhor e clamar para que Deus venha mortificar a nossa vida, para que só a vontade dele se manifeste. Quando nós agimos assim, é muito mais fácil controlar a carne, muito mais fácil segurar aquele desejo que você não pode satisfazer. Isso serve para as pessoas que já foram casadas, para as pessoas que são viúvas, também para aqueles que ainda não casaram. Também não é tão diferente. Pessoas que já tiveram relações íntimas, já tiveram uma vida de fornicação, depois que se convertem, há um problema sério com esta área. Mas o grande problema é não agir da forma que Deus quer. E as pessoas ficam dando murro em ponta de faca, porque não agem da forma que deveria agir, cortando o mal pela raiz, cortando o pensamento pela raiz. É quebrando a carne, é amarrando a vontade da carne, é mortificando, e até porque essa é a recomendação do Senhor, é mortificar a carne. Possível é, mas tem que fazer por onde? Tem sempre um preço, tudo na vida tem um preço. A santidade exige da gente um preço. Amém? A santidade exige de nós um preço. Há uma oração que é muito válida. Evidentemente que a oração não é reza, não é repetição, mas isso que eu vou falar para vocês aqui é apenas um modelo. Como temos a oração do Pai Nosso, a oração do Senhor na Palavra de Deus, que não é para você ficar repetindo, mas para você usá-la como modelo nas orações. Isso que eu vou falar aqui para vocês também é um modelo de oração para você fazer uso naqueles momentos em que as coisas estão meio complicadas. Naqueles momentos em que a carne está falando alto, está gritando. Amém? Você precisa levantar a tua voz nesses termos. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro que o meu corpo é templo do Espírito Santo e na autoridade do Senhor eu repreendo todo pensamento impuro. Se possível, você cita qual pensamento. E os proíbo de proliferar na minha mente. Declaro aos seres espirituais das trevas que estão proibidos de investir contra a minha vida e sugestionar pensamentos impuros. Eu os amarro e os entrego nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Repreendo também toda a força da carne e a submeto à vontade do Espírito de Deus em minha vida. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Esse é um modelo de oração. Evidentemente que você vai orar segundo aquilo que você precisa. Mas quando você vive em santidade, santifica a tua vida, vive em jejum, orando, lendo a palavra, quando surgirem essas dificuldades e quando você repreende mais ou menos nesses termos, certamente você terá vitória, Mas, se não houver uma santificação, gente, vale ressaltar isso, se não houver uma santificação, uma volta completa para Deus, de nada serve. Serão apenas palavras jogadas ao vento. Nós precisamos viver a palavra, viver a vontade do Senhor, para termos condições de resistir ao diabo. E a Bíblia diz que aqueles que vivem Deus, estes resistem ao diabo e ele foge de nós. Amém? Assim é a recomendação do Senhor. Também funciona nesse aspecto. Portanto, vamos observar o que a Bíblia diz. Nada de permitir que a impureza sexual, seja ela dentro do casamento, seja ela no relacionamento como noivo, como namorado, venha ganhar força, venha a crescer. Elimine toda e qualquer forma de impureza do teu casamento, do teu relacionamento. Amém? E relacionamento é para casar. Namoro é para casar. Essa história edificante, essas coisas assim desse tipo, isto não é para servo de Deus. Não é para servo de Deus, é reprovado pelo Senhor. Desejas casar? Primeira coisa é joelho no chão. Evidentemente que você vai santificar a tua vida, consagrar a tua vida para o Senhor, mas joelhão no chão, clamando para que Deus lhe conceda a graça do casamento. E o casamento, quando feito no Senhor, é bom demais, é maravilhoso demais.
Mas quando o casamento não tem a bênção de Deus, é uma maldição terrível, é horrível, é um sofrimento, meu Deus, é um sofrimento terrível. Amém? Então fique atento, busque conhecer a vontade de Deus e viver Deus em todos os aspectos da tua existência. Coloque Deus em primeiro lugar, primeiro satisfazendo o Espírito Santo de Deus. Esta é a vontade do Senhor para a nossa vida, satisfazer a sua vontade, satisfazer o Espírito Santo. E isso se faz quando nós preparamos o nosso corpo para que seja morada, seja templo do Espírito de Deus. Amém, povo do Senhor? Que Deus abençoe muito a vossa vida, que vocês possam crescer. Que vocês possam crescer na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça do Senhor esteja com você. Esta é a Missão Cristã Vivos, com teu irmão, o pastor Elias de Oliveira. Não esqueça, acesse nosso site vivos.com.br. Desde 2001, edificando vidas para Cristo.